a alegria da salvação, de ter a luz de Jesus. Nós vamos ver isso nas Escrituras, o significado do sábado. Então vamos iniciar cantando este primeiro hino. Só ver se está tudo a funcionar. Sim, Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 12 a 15. Este contexto de saber porque que, apesar das lutas, das dificuldades, dos cansaços desta vida, nós podemos ter alegria. Porque que podemos sentir e viver alegres e com esperança. Nós vamos ver isso hoje nas Escrituras e vamos começando então a ler o versículo 12, Deuteronômio capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 12 até ao versículo 15. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Gostaria que nós lêssemos também um texto paralelo em Êxodo, o texto onde surge pela primeira vez estas palavras, no capítulo 20 de Êxodo, versículo 8,
tem a mesma ideia, mas traz alguma informação extra, diferente, que será útil também nós lermos neste momento. Em Êxodo capítulo 20, podemos ler a partir do versículo 8, e começa da mesma forma: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque, aqui a diferença, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, voltando a Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12, nós lemos esta primeira expressão: guarda o dia de sábado. E nós vamos pedir a Deus que nos abençoe no entendimento desta expressão, o que significa guardar o dia de sábado. Vamos falar com Deus neste momento. Nosso Deus, nós estamos gratos e alegres por podermos estar juntos. Já vivemos momentos de grande alegria quando nos pudemos ver e nos pudemos cumprimentar, saudar aqui, porque somos uma família, somos irmãos, e agradecemos-te, nosso Pai que estás nos céus, por nos dares este privilégio de termos uma família aqui na terra, que nos ajuda a olhar para a vida de uma forma alegre e esperançosa, em que nós lembramos que estes laços não se romperão, eles durarão para sempre. Louvamos, ó Deus, porque temos irmãos que nos ajudam e nos incentivam e nos animam a olhar para a Tua Palavra, querendo aprender com ela. Obrigado pelos recursos que temos, pela tradução da Tua Palavra para a nossa língua. E agora que nos aproximamos deste texto, desejosos e necessitados de perceber o sentido destes versículos, sabemos que tem sido um assunto difícil ao longo da história do Teu povo, ao longo da história da Tua Igreja. Nós pedimos ao Deus também, suplicamos a Tua ajuda, o Teu auxílio, para ler e entender a mensagem da Tua Palavra acerca do dia de sábado, acerca deste conceito, o que significa lembrarmos deste dia, o que significa guardarmos este dia. Pedimos então o Teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Então, a forma de nós ouvirmos Deus falar é lermos a palavra do Senhor, aquilo que está escrito, compararmos Escritura com a Escritura. Como eu acabei de orar, é um assunto que tem dividido o povo de Deus. Há uma forma diferente de abordar este assunto: o dia do Senhor, o dia do descanso, o sábado. Como entendemos o domingo, é o dia do Senhor. Como é que lidamos com as implicações deste dia? O que significa então guardar? Literalmente é vigiar, observar, prestar atenção. Traz o sentido de celebrar, de cumprir mandamentos e algo que Deus quer que nós vivamos e façamos. Então, a expressão sábado, literalmente ela significa cessar, parar, é um dia de descanso, e está associado também ao dia de expiação em Levítico 16, 31, e isto é muito significativo, esta relação entre o sábado e como aparece em Levítico 16, o dia em que os pecados do povo eram expiados, e esta ligação do conceito do sábado, aquele ato sacerdotal de levar diante do Senhor as orações, os sacrifícios, para que o Senhor se lembrasse do seu povo e tirasse a culpa. Então, é uma palavra que ela é usada no sentido original, com todos estes sentidos de parar, de descansar, mas há também aqui uma relação com o sacrifício, ou os sacrifícios que eram apresentados no tabernáculo para levar diante de Deus o povo, a culpa do povo, e receber o perdão do povo, de Deus para o povo. Portanto, o Shabat, a palavra Shabat que aparece no texto hebraico, é uma palavra
que dá sábado, passou pelo latim e chega à nossa língua com esse sentido de terminar, de descansar. Está associada então ao sétimo dia após os 6 dias da criação, e é desta forma que a vemos utilizada a maior parte do tempo no Antigo Testamento. É também usado no sentido do sétimo ano, para a terra descansar. No capítulo 23 de Êxodo, nós lemos: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, porém no sétimo ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. E então a terra, ao fim de 6 anos, ela deveria descansar durante 1 ano, não deveria ser cultivada. O que ela desse espontaneamente serviria de alimento. E a não observância deste mandamento, desta orientação, nós aprendemos no último capítulo do Velho Testamento hebraico, na forma como eles organizam a Bíblia, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, mesmo nos últimos versículos, nós percebemos a importância deste mandamento, de não ter sido guardada a observância deste mandamento. E aqueles 70 anos no cativeiro, estão na Babilônia, de Judá ter ido para a Babilônia. Nós lemos lá que está relacionada com os sábados, em que a terra não descansou. O povo, pela avidez, pelo desejo de ganhar mais, de lucrar mais, de comer mais, não deixava a terra descansar. Mostrava o coração idólatra do povo, incrédulo, desobediente, rebelde. E essa é apontada então aqui por Deus como uma das razões pelas quais o Senhor levou o povo para o cativeiro. Segundo Crônicas, capítulo 36, poderão depois conferir essa história, versículos 20 e 21. Muitas pessoas que não observam o Shabat associam-no apenas a uma paragem, uma simples paragem de trabalhar, do trabalho, de realizar as funções normais da semana. Mas para o judeu praticante, o devoto, o judeu que quer agradar a Deus, tem muito mais significado do que simplesmente parar de trabalhar. O Shabat é um momento para deixar de trabalhar, mas o trabalho cessa para que o devoto, o crente, se possa concentrar apenas nos aspectos espirituais da vida. Então essa ideia diz: para o santificar. O versículo 12 diz: guarda o dia de sábado para o santificar. Então a ideia para consagrar, para te preparares, para te dedicares ao Senhor. É algo tratado como sagrado, separado para Deus, para pensar em Deus. E no tempo de Jesus, o sábado era o foco de toda a atividade religiosa dos judeus. E eles tinham acrescentado tanta coisa ao sábado, com esse objetivo de o santificar, de o tornar, portanto, consagrado, santo, separado para Deus. Se acrescentaram tanta coisa, que em vez de ser um dia de paragem, um dia de descanso, era um dia de um fardo tremendo. E nós lemos em comentários e ao observarem sobre o comportamento dos judeus quando chegavam ao sétimo dia, as leis, as regras e as rotinas que tinham de manter tornaram mais difícil descansar do que trabalhar nos outros dias da semana. Havia mais trabalho a tentar descansar do que a tentar trabalhar. E ao examinar o Talmud, eu tive acesso à tradução do Talmud para inglês, não encontrei completo em português, mas neste site existe o Talmud traduzido por um rabino para o inglês, tem todos os capítulos do Talmud e existem 24 capítulos no Talmud, uma obra grande que comenta a vida religiosa e explica a vida de fé dos judeus. Há 24 capítulos que explicam as leis do Shabat. Um rabino passou 2 anos e meio a tentar compreender apenas um desses capítulos. Ele dedicou 2 anos e meio da vida dele para estudar um capítulo
destes 24 sobre o Shabat. E se ele fizesse isso com todos os capítulos, seria necessário uma vida inteira apenas para tentar perceber o que deveria ou poderia ser feito no sábado. Algumas das coisas que se encontra no Talmud acerca do sábado. São muitos os exemplos. Foi difícil escolher alguns, mas as coisas só poderiam ser levantadas, uma coisa, um objeto, ou baixadas de e para certos lugares. Havia regras. Então poderia levantar-se alguma coisa num lugar público e pousá-la, colocá-la num lugar privado. Ou levantá-la de um lugar privado e colocá-la num lugar público. Ou poderia levantá-la num lugar largo e colocá-la num lugar legalmente livre, ou levantá-la num lugar legalmente livre e colocá-la num lugar largo. Durante anos, os rabinos tentaram descobrir o que era um lugar largo e o que era um lugar legalmente livre. Nunca se podia transportar um fardo que pesasse mais do que um figo seco. Ou podia-se transportar 2 vezes um objeto ou alguma coisa que pesasse metade de um figo seco. Este é o tipo de explicação do Talmud para as leis do sábado. Tem mais. Se um objeto fosse atirado ao ar e se fosse apanhado com a outra mão, é uma violação do sábado. Mas se for apanhado com a mesma mão, já não há problema. Vejam ao pormenor que os rabinos judeus se dão o luxo de gastar tempo a meditar nestas coisas, escrever sobre estas. Isto era o ensino oral, era este tipo de regras que estavam a ser espalhadas naquele tempo e que até hoje são observadas. Um escriba não podia carregar a sua pena porque poderia escrever. Um aluno não conseguia transportar os seus, ou não poderia transportar os seus livros porque ele poderia cair na tentação de os ler. Então ele não podia carregá-los. Havia mais trabalho a tentar descansar do que a tentar trabalhar. São inúmeras as situações ridículas que nós podemos considerar hoje que são observadas e a perda de tempo e este cansaço que o povo tinha para tentar descansar. Ainda hoje nós lutamos com ideias assim absurdas e sobre fé, sobre espiritualidade, sobre como agradar a Deus. Mas nós vamos olhar para esta descrição de como é que o povo lidava com o sábado. E há 2 princípios, há 2 temas que governam o sábado e que a Bíblia apresenta como recordar e observar. É uma comemoração da criação do universo realizada por Deus em 6 dias. Portanto, nós já vimos em Êxodo 20 que o Senhor ordena que se guarde o sábado. Depois vem a explicação porque o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. E Ele quer ser lembrado como Criador. Ele quer ser adorado como Criador. E nós vemos isso em Romanos capítulo 1. Também em Apocalipse capítulo 4, a dignidade do Senhor, a honra que se deve dar ao Senhor, porque Ele criou todas as coisas e por vontade do Senhor todas as coisas foram criadas. Então o sábado, de acordo com a lei de Deus, de acordo com Êxodo capítulo 20, foi dado ao Senhor, ao povo pelo Senhor, para que lembrassem que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Mas é também uma comemoração da libertação do cativeiro egípcio. Em Deuteronômio 5, na repetição da lei, a ênfase já não é dada na criação, mas sim na libertação do Egito. É isso que nós vemos no capítulo 15, versículo 5 de Deuteronômio. O adorador judeu é lembrado que a verdadeira liberdade vem de seguir a Deus, ao ser lembrado então de guardar um dia, de se lembrar de um dia de descanso, porque foi liberto do Egito. Esta semana tive a oportunidade de ler e meditar no Salmo 54 e o versículo 4 chamou a minha atenção. Esta expressão aqui que surge: Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. É isto que o sábado nos quer lembrar.
O sábado quer nos ensinar a guardar lembrança e a presença de Deus na nossa vida. É Ele que nos ajuda a existir, é Ele que sustenta a nossa vida. Nós estamos vivos por causa do Senhor. Esta expressão ajudador é a mesma palavra que Deus usa para descrever o papel da esposa. Ele aqui apresenta-se como o próprio auxiliador, o ajudador. Portanto, ser auxiliadora idônea não menospreza em nada a mulher, a esposa, porque é aquilo que Deus faz com o seu povo. Ele é o auxílio, Ele é o ajudador. Mas a ideia é esta de sustentar, de dar a vida, de ser o Criador. Ler os salmos, ter tempo de oração, é aquilo que é o coração do Shabat. Pensar no Senhor, pensar que Ele é a fonte da vida, que Ele é a fonte do poder, da proteção, da ajuda, do auxílio. Este é o coração do sábado. Há, portanto, a ideia de uma comemoração da libertação do cativeiro no Egito. É isso que está no versículo 15. Te lembrarás que foste servo ou escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então o cativeiro do Egito é nas Escrituras e no Novo Testamento, especialmente em Romanos no capítulo 6, sinónimo do cativeiro do pecado. A ideia da libertação do Egito é usada pelos autores do Novo Testamento, especialmente Paulo, para ilustrar e usar essa linguagem de sermos livres da escravidão do pecado. No versículo 18 do capítulo 6 fala libertados do pecado para serem servos da justiça. O versículo 22 volta a dizer a mesma coisa, libertados do pecado, transformados em escravos de Deus. E então esta é a ideia de, para no fim ter a vida eterna, há um processo de libertação. Então, a comemoração do Shabat, a ideia do Shabat é lembrar da salvação, lembrar que há um Deus que criou a vida e que sustenta a vida, criou todas as coisas para a sua glória, mas também para servir o homem, mas acima de tudo para lembrar que Deus libertou da escravidão. Os judeus foram libertos do Egito, da escravidão do Egito. Os crentes, a igreja, são libertos da escravidão do pecado. O Shabat é, portanto, um dia para a comemoração da criação e da salvação. É para lembrar de que fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus e Ele quer ser lembrado como Criador. Aqueles que não o adoram, que não lhe dão graças como Criador, Ele fica... Aqueles que não o adoram como Criador são punidos. Deus fica irado com eles. Suscitam a ira de Deus. É isso que nós lemos em Romanos capítulo 1. Deus quer ser lembrado como o sustentador e o Criador de todas as coisas. Ele quer que nós lhe demos graças, honra e glória, que da nossa boca saiam hinos e expressões de louvor à sua dignidade de Deus, de Senhor Criador. Isso pode ser feito num dia ou todos os dias. O Shabat, portanto, tem a ver com a comemoração da criação por um Criador e da salvação por um Salvador. Em Êxodo 23, versículo 12, nós lemos algo interessante acerca do conceito do sábado. Êxodo 23, 12. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Na repetição do mandamento acerca do dia de sábado, há aqui uma
uma expressão que para nós está fresca. Semana passada nós falamos de Romanos capítulo 1, versículo 12. Esta ideia de tomar alento, de reanimar-se. O sábado foi dado ao povo, foi dado ao homem para que ele descansasse e, parando de trabalhar, parando de realizar as funções que costumava ou que costuma realizar nos outros dias da semana, pudesse sentir alento, tomar fôlego, reanimar-se, sentir-se animado. E é precisamente esta ideia de saber que temos um Deus que nos ajuda, sabemos que temos um Deus que sustenta a nossa vida e estarmos juntos com uma comunidade, com um grupo, com uma congregação, com uma assembleia, com outros cristãos, encontrarmos-nos com outros cristãos. E por isso nós vimos na semana passada que Paulo pediu humildemente, ele suplicou que Deus lhe desse a graça, o privilégio, a oportunidade de estar com outros irmãos com quem ele pudesse compartilhar o encorajamento, satisfação, refrigério. E este deve ser, portanto, o resultado dos encontros dos cristãos, os encontros da igreja, as reuniões, as assembleias, os ajuntamentos. E o domingo é feriado, é um dia santo, é um dia consagrado, é o dia do Senhor, é dia para o Senhor, é um dia em que nós podemos estar juntos, em que a igreja esteve sempre a procurar reunir-se para lembrar do Senhor, da vida que há no Senhor, a ressurreição de Jesus, a esperança que nós temos da vida eterna, a vida verdadeira. Então, este é um outro aspecto do sábado. Proporcionar um encontro daqueles que se vão lembrar que têm um Deus que ajuda, daqueles que têm um Deus que os sustenta, que lhes dá fôlego, que lhes dá alimento. O Shabat deve ser aproveitado para isso. Comemorar a libertação e a criação. Queria chamar a atenção para o versículo 13, que diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Temos lembrado várias vezes como o trabalho é uma bênção, trabalhar é uma coisa boa. E a Bíblia apresenta o trabalho como algo que honra a Deus. E o Provérbios 14, o livro de Provérbios, exalta o trabalho, descreve o trabalho também como algo muito bom e sábio. E Provérbios 14, 23 diz: em todo o trabalho há proveito, meras palavras levam à penúria. Não basta dizer que é devoto do Senhor, que é piedoso, não basta dizer que é crente. E estar na igreja num domingo não faz de nós verdadeiros adoradores. Assim como estar numa garagem não faz de nós carros. Estarmos na igreja, numa reunião, não faz de nós filhos de Deus e verdadeiros adoradores. Nós precisamos ser adoradores, nós precisamos ter um coração voltado para o Deus Criador e Salvador. Precisamos ter pensamentos voltados para Jesus, não trazer apenas um corpo a um lugar de culto, senão é ridículo. Fazemos coisas e dizemos coisas que parecem de crentes, mas vivemos saindo daqui, ou às vezes até aqui no fim das reuniões, que não mostram integridade, não mostram coerência. Então, meras palavras não servem, não chegam. Cantar, ler, orar, repetindo rezas, coisas memorizadas, não é suficiente. Tem que fazer sentido, tem que sair de um coração adorador, um coração concentrado no Criador. Mas o trabalho traz proveito. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ou seja, é para trabalhar. Não é para descansar 6 dias e trabalhar 1. É para trabalhar 6 dias e parar 1, descansar 1. Mas com o trabalho, com o estudo, com
com a leitura, exercitando a mente ou o corpo, produzindo algo. É assim que damos glória a Deus. Então nós precisamos trabalhar. Mas voltando a este conceito do dia, nós já tivemos a oportunidade de meditar sobre isto em Romanos, no capítulo 14 e 15. Quando estudamos a carta aos Romanos, nós falamos sobre esta questão de fazer diferença entre dias. E resgatando algumas ideias dessa época, dessa altura em que nós estudamos este assunto, os princípios da liberdade cristã, o versículo 5 de Romanos 14 diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Embora, e essa é a nossa conclusão, já não fosse exigido por Deus, o crente judeu fraco sentia-se compelido a observar o sábado e outros dias especiais associados ao judaísmo. Ele achava que era necessário continuar a parar de fazer todo o trabalho no sétimo dia. Por outro lado, o gentio fraco queria separar-se dos dias especiais, das festividades associadas ao seu antigo paganismo, por causa da imoralidade e idolatria. Os feriados, as festas, e para um gentio que se aproximava do judaísmo, falar em dias festivos, falar em celebrações ou em cerimónias era associar com a imoralidade. O culto era um culto imoral. Dia de festa era um culto, era uma festa cheia de obscenidades e abominações para o Senhor. Havia ali um problema neste convívio entre judeus e gentios. Então, alguns queriam continuar a guardar dias especiais, outros falar em dias especiais era falar de pecado e de abominação. Havia uma tensão, e há uma tensão, ainda hoje há uma tensão. Ainda hoje nós temos dificuldades para falar sobre celebrar com vinho e o uso do álcool. Mas Jesus usou vinho ou não usou vinho? Era álcool ou não era álcool? Mas sábado é sábado ou é sábado domingo? O que é sábado? Ainda há confusão entre crentes, pessoas que dizem que são de Jesus. Então, alguns textos importantes que nós precisamos relembrar. Colossenses 2,16: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E depois o texto continua, o versículo 18 diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Então essas distinções têm a ver com uma mente carnal, limitada. Isso não é o que Deus queria transmitir com o conceito do sábado. O conceito do sábado fala de algo muito maior, é algo real e verdadeiro, porque aqui está Paulo a explicar que isso é uma sombra do que haveria de vir. E o que haveria de vir veio. É Jesus. E Jesus veio. E Ele materializou e Ele revelou o que significava o descanso e o sábado. Nós já vamos ver isso mais à frente, mas vamos ler outro texto importante acerca da questão da diferença entre os dias, Gálatas 4, versículos 8 a 11, mas vamos focar especialmente no versículo 9. O versículo 8 começa: outrora, não conhecendo a Deus, servias a Deus que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então o que o apóstolo está aqui a dizer e a ensinar à igreja é que essas coisas de focar em dias e ter dias especiais são rudimentos fracos e pobres. Isso é sombra. Isso não é a realidade. E essa não é a preciosidade da fé. Não é se eu levanto um objeto com a mesma mão e eu deixo cair, e se cai na mesma mão, porque se cair na outra já está errado.
não é se o hino está numa tonalidade maior ou menor, não é se eu toco num piano ou num órgão, se pode ou não pode tocar a bateria. Isso são rudimentos fracos e pobres. E há crentes a discutir essas coisas. E a perder-se com esses debates, a ir ao pormenor de situações que a Bíblia não tratou e não trata, e esse não é o coração da lei de Deus. Precisamos de bom senso, precisamos de muito amor uns pelos outros, de verdadeira humildade, não uma humildade que sai da boca para fora, um pretexto de humildade, mas verdadeira mansidão para ensinar o que é importante, viver o que é importante. E o importante que nós aprendemos, esses princípios da liberdade cristã, também já falamos sobre eles quando estudamos Romanos 14 e 15, mas aceitar pessoas com opiniões diferentes sem as desprezar ou julgar. E nós precisamos crescer em aceitação. Há coisas que a Bíblia não é clara. E por isso vai haver gente a ter posições diferentes da nossa em situações em que há essa liberdade. Tem que haver, e há essa possibilidade de agradar a Deus de uma forma diferente. Vai haver diferenças entre nós aqui. Nós temos idades diferentes, nós vimos de culturas diferentes, nós vamos ter diferenças. Precisamos aprender a aceitar opiniões diferentes sobre coisas que não são essenciais. A questão é saber o que é essencial, o que não é. E o que é essencial é o que está claramente revelado nas Escrituras. E nós estamos a tentar trazer essa clareza acerca do sábado. Não é tão claro assim, mas precisamos de ler com fé, com humildade, pedindo ao Senhor a sua luz para este assunto. Com honestidade, possuir uma opinião pessoal definida e viver por ela, porque a oscilação revela falta de interesse pelo caráter e vontade de Deus. Então essa ideia de termos realmente um coração voltado para Deus, de querer agradar a Deus, e querendo agradar a Deus, a opinião dos outros já não vai nos afetar tanto. Se as pessoas gostam, se os irmãos gostam, se os pais ou os filhos gostam, nós não ficamos tão dependentes da opinião das pessoas, porque nós queremos agradar ao Senhor. Lembrar da prestação de contas, lembrar que a nossa lealdade última e a nossa prestação de contas definitiva são para com o Senhor no seu trono, e é Ele que nos vai julgar se fizemos ou não um bom uso da sua palavra, da sua lei, se observamos, se lembramos ou não dos seus mandamentos. Então lembrar disso, que temos diante de nós a esperança e a expectativa de sermos julgados por um Deus justo, sim, mas misericordioso, e a quem nós temos que agradar. Saber que vivemos um paradoxo, embora o cristão seja liberto pela graça, ele é constrangido pelo amor. Saber que nós ainda estamos num corpo limitado, que é verdade, nós temos também as nossas lutas, as nossas fraquezas, que muitas vezes parece negar essa ideia da libertação pela graça. Muitas vezes parece que nos sentimos escravos de pecados, de memórias do passado, que teimam em nos perseguir. E é por isso que nós precisamos ser lembrados da graça diariamente. Às vezes não é suficiente, ou eu creio que não é suficiente, uma vez por semana, lembrarmos que temos um Criador e um Salvador. Nós precisamos fazer isso mais vezes, seja através da leitura da boa semente, que sempre nos leva para o Evangelho, ou quase sempre, para a cruz e para o derramamento, para a salvação, o derramamento da graça do Senhor. Então nós temos essa ideia de que somos libertos, estamos livres, mas somos também escravos de um Deus, somos escravos de um Senhor que nos ama e que nos quer ensinar a amar, a ser pacientes com os outros, a sermos servos uns dos outros. Nós temos uma missão para cumprir. Então nós não fazemos o que nos apetece. Nós temos que trabalhar. Há 6 dias em que temos que trabalhar. E o 7º, que é um dia de trabalho, é um dia de descanso, há muito trabalho para ser feito. Com a memória, com o coração, com o nosso corpo. Então não é ir dormir.
é meditar na palavra do Senhor, é tomar nota, é tirar notas, é fazer comparação entre texto e texto, é estarmos atentos e ver o que é que isto tem a ver com a minha semana, com o meu dia, com as minhas responsabilidades, como é que eu aplico isto na minha realidade. Outra palavra importante, a paz. As preferências pessoais não essenciais deveriam ser sacrificadas no altar da paz. Então não é agradar a mim, mas é agradar a Deus e procurar agradar também aos irmãos para termos paz, cedermos os nossos direitos. Os direitos pessoais de uma pessoa deveriam ser entregues para promover a edificação do seu irmão. Não defendermos os nossos direitos, não estarmos a lutar pela nossa liberdade, mas sim imitar Jesus Cristo, que se deu a si mesmo, que se entregou para que fôssemos e que sejamos verdadeiramente livres. Então são alguns conceitos importantes, algumas palavras importantes acerca da liberdade cristã e neste assunto do Shabat. Mas eu acredito que o texto mais importante e que traz mais luz a esta ideia do Shabat está em Hebreus 3 e 4. No final do capítulo 3, nós lemos assim: contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. É uma descrição da relação de Deus com aqueles que ficaram no deserto, aqueles que morreram por causa da incredulidade, e essa imagem, essa sombra que apontava para o Novo Testamento, para Jesus Cristo, porque é isso que depois, no capítulo 4, nós entendemos ao ler que verdadeiramente em Cristo nós entramos num descanso. Havia um outro descanso. O versículo 4 diz: em certo lugar, e é em Gênesis 2, disse: no tocante ao sétimo dia descansou Deus, no sétimo dia de todas as suas obras que fizera. E no versículo 8 de Hebreus 4 lemos assim: se Josué lhes houvesse dado descanso, se fosse a terra prometida o verdadeiro descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Aquele que entrou no repouso de Deus descansou das suas obras. Esforcemo-nos por entrar naquele repouso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E o versículo 16, então, descreve esse lugar de repouso. É junto ao trono da graça. É esse lugar que nós temos que nos achegar, o trono da graça, onde está sentado Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a governar soberanamente ao lado do Pai. É desse lugar que vem misericórdia. É nesse lugar que nós encontramos graça e socorro para o momento oportuno, para quando precisarmos. É a mesma ideia, Deus é o nosso ajudador. Deus é quem nos sustenta a vida. Salmo 54. É nos aproximarmos de Deus, lembrarmos que é Ele que nos dá o pão, é Ele que nos dá força e vitalidade para trabalhar, capacidade de fazer algum trabalho durante 6 dias e realizar alguma obra com as nossas mãos ou com os nossos olhos, com a nossa mente. É o Senhor que nos ajuda. Sem Ele nós não podemos fazer nada. É por meio dele, do Espírito vivificador, o Espírito de vida, o fôlego de vida que ele soprou em nós, que nós podemos realizar alguma coisa. O Shabat ajuda-nos a comemorar a criação de Deus, mas principalmente a libertação dos pecados. E é disso que Hebreus 3 e 4 fala. Dessa salvação que há em Jesus Cristo. Um trabalho que Ele realizou, um trabalho que Ele fez, e não há trabalho nenhum para nós fazermos. Nós não fazemos trabalho para sermos declarados salvos, justos ou santos. Não há nada que nós possamos fazer que vai aumentar a nossa justiça, que nos vai dar justiça, que nos vai limpar os pecados, que nos vai purificar de iniquidades. Não há nada que façamos. Tudo o que era para ser feito foi feito pelo Senhor. Então, como nós lembramos, esse conceito do sábado era um problema. Em Mateus 12, nós lemos assim em Mateus 12, versículo 1: naquele tempo,
Era dia de sábado, passou Jesus pelas searas, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. E há ali uma discussão sobre porque é que eles estão a colher espigas num dia de sábado. E é nesse contexto que o Senhor Jesus, referindo-se a Ele próprio, com o título Filho do Homem, Ele diz: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então no Talmud e nas leis, nas regras judaicas, naqueles muitos mandamentos e muitas orientações acerca do sábado, havia uma especificação sobre colher. Não podia colher. E é claro, lá no Talmud está, não pode semear nem pode colher. Mas o Senhor diz: vocês não entenderam a lei. Vocês não entenderam esse mandamento. O Filho do Homem é Senhor do sábado. E depois, mais à frente, ainda no capítulo 12, diz que se achava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas e perguntaram: era sábado, é lícito curar no sábado? E depois Jesus responde: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e se ela num sábado cair numa cova, não fará todo o esforço para a tirar dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, a resposta de Jesus é: logo é lícito que nos sábados se faça o bem. Entre os judeus havia mais trabalho a tentar descansar, a comemorar o sábado, do que a tentar trabalhar. É por isso que Jesus diz, e é neste contexto que surgem estas palavras de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Era um sobrepeso, era um fardo muito pesado descansar no sábado. Era muito difícil, havia muitas regras, muitas coisas que não podiam fazer, que tinham que fazer, tinham que pensar, que tinham que se lembrar, que tinham que cumprir. Por isso Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a mensagem que precisa continuar a ser pregada hoje, ser lembrada hoje. Há muitas coisas que nos atormentam, muitas coisas que nos pressionam, são um fardo muito grande. Porquê que eu não conheci Jesus mais cedo? Porquê que eu não ouvi falar do Evangelho mais cedo? Porquê que eu não comecei a ir à igreja mais cedo, a ler a Bíblia mais cedo? Porquê que os meus pais não me falaram de Jesus? E essas coisas vão nos pressionando e vão nos incomodando, vão nos roubando a alegria, o ânimo. Esses porquês são coisas que nos cansam, que nos entristecem, que nos sobrecarregam. Mas principalmente esse esforço, essa tentativa: eu vou tentar ser melhor, eu vou me esforçar por ser um crente melhor, um adorador melhor. E vamos na nossa força, no fundo porque queremos mérito, queremos elogios, no fundo porque nós queremos glória, queremos honra para nós. E esse é o coração do falso adorador: roubar a glória do Deus Criador e Salvador. E nós não descansamos na obra de Jesus. Nós não confiamos que o que Jesus fez foi suficiente. Nós queremos elogios, nós queremos méritos, nós queremos honra e cansamos-nos, ficamos sobrecarregados. E por isso precisamos de ouvir as palavras do Salvador: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É esta humildade que nós precisamos ter. E a humildade tem tudo a ver com glória. É atribuir a glória a quem ela é devida, ao Senhor. O versículo 14, voltando a Deuteronômio 5, vemos assim no versículo 14: o sétimo dia é o sábado do Senhor. É um dia do Senhor. Não farás então nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem estrangeiro, das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva, para que descansem como tu. Esta é a ideia do sábado, para que haja descanso.
Não há nada que precisemos criar que não esteja já criado. Deus criou tudo o que precisávamos para viver e continuar a viver. Nós não temos que criar nada. Nenhuma tecnologia precisa ser desenvolvida para que o nosso corpo continue a viver. Na verdade, o que nós vamos percebendo é que quanto mais tecnologia, mais a saúde está a ser afetada. Uns dizem que é melhor os carros elétricos, outros dizem que os carros elétricos causam pior ao meio ambiente e à saúde humana. O homem não precisa de criar mais nada para continuar a viver, a subsistir. Deus criou tudo o que é bom e o que nós precisamos para viver. Nós temos um Criador sábio e amoroso. E o sábado, o Shabat, serve para nos lembrar disso. Que nós temos um Deus que criou tudo que nós precisamos para continuar a viver. É verdade que Ele espera que nós trabalhemos com as nossas mãos. É verdade que Ele espera que nós usemos os dons e os talentos que Ele nos confiou para edificação, para ver os nossos filhos a crescerem, para ver a sociedade a desenvolver-se no conhecimento do Criador, que comunicou a sua imagem e que Ele espera que o adoremos. Mas principalmente esta ideia que nós encontramos em João 19, versículo 30. Nós podemos e devemos descansar porque o trabalho foi feito. Está consumado, disse o nosso Salvador. Quando encarnou, quando realizou a obra da salvação, Ele disse, está feito, o trabalho está feito, vocês podem descansar. Vocês não precisam lutar pela vossa salvação. Eu já lutei, eu já realizei. A salvação pertence ao Senhor. Essa é a mensagem da Bíblia e o Shabat lembra disso, que a salvação pertence ao Senhor. Nós não precisamos trabalhar pela nossa salvação. A salvação pertence ao Senhor, foi realizada, ela está consumada. É pela graça que nós somos salvos. É um favor que Deus nos dá. É um presente, é um dom da sua bondade e da sua misericórdia. A liberdade que nós agora temos por meio da fé em Jesus Cristo. É isso que diz em Efésios 2. Essa liberdade permite-nos descansar ou adorar o Senhor em qualquer dia que nós desejemos. No sábado, no domingo ou na segunda-feira. Desde que não estejamos a julgar os nossos irmãos nesta matéria ou a usar a observância de um determinado dia como meio para ganhar a justiça ou para assegurar a salvação. Como alguns grupos que se dizem cristãos fazem. Eles guardam um determinado dia da semana achando que assim estão a trabalhar para a sua salvação. Se não guardarem esse dia, eles não são salvos, não serão salvos. Acham que precisam guardar o dia para serem salvos. Isso é heresia. Isso é um ataque à obra de Jesus na cruz. É dizer que o que Jesus fez na cruz não foi suficiente para nos salvar. E nós precisamos dizer, está errado. Isso não está certo. Isso não é o Evangelho. Essa não é a mensagem das Escrituras. Em relação à nossa alma, à salvação da nossa alma, o trabalho foi feito. Nós podemos e devemos descansar. Nós precisamos descansar. É Deus que salva. Com certeza, a observância do Shabat, como alguns crentes fazem inspirados no modelo judeu, pode ser uma honra para Deus e pode ser muito benéfica para os seus filhos. Portanto, separar um dia, parar de trabalhar, parar de fazer o trabalho que se costuma fazer nos outros dias. Meditar na mensagem da criação e na mensagem da salvação traz honra a Deus e traz edificação aos irmãos. Mas nós não a vemos como uma exigência para aqueles que estão em Cristo. O que nós queremos, e acredito que o ideal bíblico, é que todos os dias sejam dias em que nós nos lembramos que temos um Criador e um Salvador. E é assim que nós temos consolo. É assim que ganhamos alento. Porque nós precisamos desse alento diariamente. Nós precisamos desta força todos os dias. Nós temos um Criador. Alguém que nos ajuda. Seja a ler um livro,
a preparar um sermão, a fazer uma limpeza, uma comida, a entregar uma encomenda, seja o que for, nós precisamos de saúde e de força e de um ajudador para realizar as tarefas mais simples do dia, de forma que ele seja honrado e glorificado, que ele seja verdadeiramente adorado e santificado nas nossas vidas. Nós precisamos de um ajudador. É daí que vem o alento dessa comunhão e dessa comemoração que temos um Salvador, de que, embora eu tenha cometido pecados muito graves e muito feios, embora os meus pais não me tenham levado à igreja e eu não tenha aprendido isto desde menino, ainda assim eu conheço hoje palavras que me podem conduzir à salvação. Ainda hoje eu posso ouvir o Evangelho, em cuja mensagem eu posso confiar, descansar e lembrar que Jesus fez tudo o que precisava ter sido feito por mim para me salvar. E eu descanso, verdadeiramente eu descanso no Senhor e no seu perdão e na sua misericórdia e sua bondade. É daqui que vem alento, é daqui que vem consolo, e é com estas palavras que nós nos consolamos uns aos outros e nos animamos na fé. É isto que nós vamos cantar também agora e vamos meditar com o hino que fala deste consolo. Sim.